Meu nome é Euclides, sou apenas um cara comum, mas me orgulho de uma coisa, o açougue do meu avô, que é antiga e respeitada. É uma loja pequena, mas famosa, que está em funcionamento há gerações e até apareceu na TV. A loja fica em um distrito comercial e, com a abertura de um grande shopping nas proximidades, o movimento de clientes diminuiu significativamente, levando ao fechamento de muitas outras lojas. No entanto, a loja do meu avô continuou prosperando sem diminuir o número de clientes. Isso se deve em parte ao fato de ser uma loja famosa que vende carne de qualidade, mas também amplamente devido ao tratamento que meu avô dava aos clientes. Ele sempre dizia que, mesmo sendo uma loja famosa, não devemos tratar os clientes de maneira displicente. É importante atendê-los com sinceridade e dedicação. Graças à sua personalidade, a loja era amada pela comunidade. Meu avô me ensinou: Euclides, seja gentil com os outros, o que você faz aos outros eventualmente volta para você. Eu tinha orgulho do meu avô gentil e sempre tentava ser amável com os outros, conforme ele aconselhava. Quando ajudava na loja, tratava os clientes com educação. Eu tinha muitos amigos na escola, e mesmo depois de entrar no ensino médio, mantive boas relações. Fui eleito presidente da turma e me dei bem com meus colegas. Um dia, teve o festival esportivo. Mesmo nos eventos em que não participava, torcia fervorosamente pelos meus colegas. Minha turma tinha muitos estudantes atléticos, então estávamos em posição de buscar a vitória. Chegou o evento final, a corrida de revezamento. Se tanto os meninos quanto as meninas ganhassem o primeiro lugar, poderíamos vencer o campeonato geral. A corrida foi dividida entre meninos e meninas, e a corrida das meninas foi a primeira. Nossa turma teve um bom começo e manteve a liderança até a Isabela, nossa âncora. Isabela era a corredora mais rápida entre as meninas da nossa turma. Todos pensavam que nossa vitória era certa. No entanto, ao entrar na reta final, Isabela tropeçou e caiu de cara. Foi uma queda dramática, e os meninos de outras turmas começaram a rir alto. Isabela, talvez devido à dor da queda, não conseguiu se levantar imediatamente. Embora outras turmas a ultrapassassem, isso não importou para mim. Corri para o lado de Isabela e perguntei: "Você está bem?" Quando chamei por ela, Isabela finalmente conseguiu se levantar. Seu rosto estava coberto de sujeira e sangue. Eu estendi a mão, preocupado, perguntando se ela conseguia ficar de pé. Mas foi um erro. Os meninos rindo começaram a zombar. "Vocês são um casal ou o quê?" O rosto de Isabela ficou vermelho brilhante, e ela parecia prestes a chorar. "Chega, é constrangedor", ela disse abruptamente, depois se levantou rapidamente e foi para a enfermaria. Após esse incidente, Isabela ficou fria comigo. Sempre que me aproximava, ela desviava o olhar, e se eu falava com ela, respondia apenas com sim ou sei lá. Estava claro que ela queria minimizar a conversa. Fiquei chocado, mas percebi que minha ação impulsiva a havia ridicularizado mais na frente de toda a escola. Na verdade, pensando bem, não havia necessidade de eu correr até ela, já que a enfermeira estava presente. Lamentei não ter agido com mais calma. Pior ainda, Isabela era cliente frequente da loja de meu avô desde pequena e parecia adorar os sanduíches de carne exclusivos da loja, comprando-os sempre que a visitava. Às vezes, eu mesma entregava os sanduíches a ela. Mesmo após o incidente no festival esportivo, Isabela continuou visitando a loja. No entanto, evitava encontrá-la cara a cara porque era constrangedor. No final, nossa relação nunca se consertou, e nos formamos no ensino médio. Isabela foi para a universidade, e eu tinha um emprego à espera. Eu achava que nunca nos encontraríamos novamente e que a reconciliação era impossível. Embora o ensino médio tenha sido agradável, isso permaneceu como um arrependimento persistente. Mas eu não podia ficar remoendo isso para sempre. Como um adulto trabalhador, decidi mudar meu foco e trabalhar duro. A empresa que eu entrei era Doramo de Alimentos.
Tornei-me interessado em trabalhar com comida devido à influência do meu avô. Enquanto me dedicava ao trabalho, comecei a sonhar em abrir minha própria empresa de alimentos. No entanto, começar um negócio imediatamente era desafiador, então ganhei experiência na empresa em que entrei e economizei dinheiro. Eventualmente, fundei minha empresa focada em produtos de carne. Foi uma colaboração com a loja do meu avô. Os produtos venderam razoavelmente bem, e minha pequena empresa se tornou estável. Meu avô ficou feliz em trabalhar com seu neto. É algo que nunca imaginei. Viver por muito tempo tem suas vantagens, ele disse. Quando ele disse isso, me senti bem por ter iniciado minha própria empresa anos após sua fundação. Uma manhã, eu estava limpando o escritório. Isso fazia parte da minha rotina diária. De fato, a empresa agora tem mais funcionários, mas quando estava apenas começando, éramos apenas alguns, então eu tinha que fazer a limpeza sozinho. Continuo limpando até hoje, para não esquecer das dificuldades do início. Eu queria fazer algo diretamente pelos meus funcionários. Normalmente, termino antes de a equipe chegar, mas, neste dia, talvez porque estivesse me sentindo para baixo, demorou mais do que o normal. Enquanto me apressava para terminar a limpeza do chão, alguém entrou no escritório. Bom dia, eu disse, mas ao ver o rosto da pessoa, me senti ainda mais desanimado. Era Isabela. De fato, ela era a razão do meu humor pesado. Nunca pensei que a encontraria novamente, mas por alguma reviravolta do destino, Isabela havia se transferido para minha empresa. Quando vi seu currículo entre os candidatos para uma posição de meio de carreira, fiquei surpreso. No entanto, Isabela era o tipo de talento que nossa empresa procurava, e havia um forte desejo interno de contratá-la. Concordava com essa decisão, sem deixar nossos problemas pessoais influenciarem a escolha profissional. Ainda assim, eu me perguntava se Isabela sabia que eu era o presidente. Ela parecia surpresa ao me ver no escritório. Euclides, é você? Por que você está aqui? Bem, eu trabalho aqui. Isabela claramente não sabia que eu estava lá. Na verdade, se ela soubesse, provavelmente não teria se candidatado. Eu não participei da entrevista, então não tivemos a chance de nos encontrar antes. Isabela estava olhando fixamente para as ferramentas de limpeza que eu segurava. Faxineiro? Ouvi dizer que você arrumou um emprego em uma empresa de alimentos, mas foi demitido. Provavelmente fez algo desnecessário e foi antipático. Você se meteu com algum idiota. Isabela começou a reclamar, com seu rosto ficando vermelho de raiva. Ela estava entendendo a situação errada. Como íamos trabalhar juntos, achei melhor esclarecer minha posição, então eu falei. Não sou faxineiro. Sou o fundador e presidente desta empresa. Deixei meu emprego anterior para começar este. Não fui demitido. Ao mostrar meu crachá de funcionário, a boca de Isabela ficou aberta de choque, envergonhada. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, então ela bufou e virou as costas, indo embora para algum lugar. Preocupava-me que Isabela pudesse sair impulsivamente da empresa por frustração, mas, felizmente, ela não era tão infantil. Ela era competente em seu trabalho e rapidamente se tornou um ativo significativo para a empresa. Muitos outros funcionários concordavam que contratá-la foi a decisão certa. No entanto, ela continuava fria comigo. Ela agia normalmente na frente dos outros, mas quando estávamos sozinhos, me tratava friamente, assim como no ensino médio. Eu queria pedir desculpas pelo passado, mas sua aura de não querer conversar tornava difícil abordar o assunto. Percebi que as mágoas humanas não se dissipam facilmente, levando a alguns dias desanimadores. Cerca de 3 semanas depois de Isabela se juntar à empresa, fui abordado por uma funcionária chamada Keila. Keila havia entrado na empresa ao mesmo tempo que Isabela. Ela disse que tinha algumas preocupações relacionadas ao trabalho e queria discuti-las durante o jantar. Esses pedidos aconteciam algumas vezes por ano devido ao tamanho pequeno da empresa,
criando uma boa atmosfera entre os funcionários e o presidente. Isso também era um charme da minha empresa. Claro, a relação com Keila era estritamente profissional, sem segundas intenções. Depois do expediente, fomos a um restaurante italiano. Keila mencionou que estava tendo problemas com um cliente difícil que estava atualmente lidando. Este cliente era conhecido por ser desafiador e realmente gostava do antecessor de Keila. Eles fizeram um grande alvoroço ao serem informados da mudança de representante, embora tenham sido eventualmente persuadidos, parecia que o problema ainda persistia. Compartilhei insights sobre a personalidade do cliente e dicas sobre como construir uma boa relação com eles. Lidando com eles desde a fundação da empresa, eu conhecia a melhor abordagem. Lembro-me de que o representante anterior também levou tempo para construir uma relação, então, se você for cuidadosa e educada, deve ficar bem, eu disse. Quando a tranquilizei dessa forma, Keila parecia aliviada, e a reunião de jantar terminou suavemente. Depois de me despedir de Keila, estava indo para casa quando uma mulher se aproximou da direção oposta. No começo, pensei que ela fosse apenas mais uma funcionária do escritório, mas ao observar mais de perto, era Isabela. Apesar do nosso relacionamento ruim, parecia que nos encontrávamos com bastante frequência. Ela franziu a testa como se estivesse pensando, ah não, ele de novo não, quando me viu. Estava prestes a passar por ela sem dizer nada, mas surpreendentemente, Isabela falou comigo. Eu passo por aqui para ir para casa todos os dias, mas nunca te vi, Euclides. Por que você está usando esse caminho hoje? Fiquei um pouco surpreso com a pergunta, mas expliquei que tinha ido jantar com a Keila. Claro, deixei claro que era uma reunião relacionada ao trabalho. No entanto, quanto mais eu explicava, mais irritada parecia ficar Isabela. Finalmente, ela apenas me lançou um olhar e passou rapidamente por mim. Não conseguia entender completamente por que ela estava tão irritada, mas imaginei que ela devia não gostar de tudo sobre mim. Uma semana depois, foi realizada uma festa de boas-vindas para Isabela e Keila. O clima estava tranquilo, e o evento transcorreu sem problemas. Com o álcool fluindo, todos estavam se divertindo. Isabela não falou comigo, mas parecia estar se divertindo. A festa de boas-vindas terminou suavemente, e todos saíram do restaurante para ir para casa. Eu também estava indo em direção à minha casa quando, de repente, uma voz alegre me chamou de trás. Ei, espera aí! Virando-me, vi Isabela correndo em minha direção com um sorriso largo. Pensei se Isabela tinha vindo apenas para fazer um comentário sarcástico, mas ela estava sorrindo alegremente, sem malícia. Mesmo estando bêbada, nunca tinha visto uma expressão tão brilhante no rosto de Isabela. Fiquei me perguntando o que estava acontecendo. Quando Isabela alcançou, ela se juntou a mim e parecia um pouco triste. Sua expressão parece sombria. Você realmente não gosta de estar comigo assim? Disse Isabela. Não, não é nada disso, gaguejei, e o rosto de Isabela se iluminou. Que bom! Eu gosto de você, Euclides, desde o ensino médio. Fico feliz que você não me odeie, disse ela. Gostar de mim desde o ensino médio? Contrastando com a alegre Isabela, minha mente estava em completa confusão. Isabela não me odeia? Era difícil de acreditar. Não acredito. Você está falando sério? Perguntei a ela. Sim, Euclides, é verdade. Até na escola, era meu sonho caminhar para casa assim com você. Isabela caminhava ao meu lado com passos leves, quase saltitantes. Eu respirei fundo, tentando ficar calmo. Certamente, ela estava apenas brincando por estar bêbada. Considerando nosso passado, essa parecia ser a conclusão mais natural. Isabela me acompanhou até a bifurcação de nossos caminhos durante esse tempo. Conversamos sobre várias coisas, discutimos assuntos familiares e um gato recentemente adotado. Embora os tópicos da conversa saltassem um pouco,
provavelmente devido à embriaguez, não houve comentários sarcásticos ou negativos em relação a mim. Nunca tinha visto esse lado de Isabela antes. Embora confuso, achei a conversa mais agradável do que esperava. Quando nos despedimos, até senti um pouco de arrependimento. Que pena chegamos ao destino, mas tchau por enquanto. Ela acenou energeticamente enquanto se dirigia para casa. Como seria bom se ela fosse sempre tão acessível. No dia seguinte, ao acordar, lembrei-me da noite anterior. Apesar do que tinha acontecido, me perguntei como deveria interagir com Isabela agora. Já estava lutando com nossas interações, e a confissão dela tornou as coisas ainda mais estranhas. No entanto, não poderia usar isso como desculpa para faltar ao trabalho, então fui para o escritório como de costume. Felizmente, tinha muito trabalho naquele dia, o que me manteve confinado ao meu escritório, então não vi Isabela de manhã. Na hora do almoço, esperei um pouco mais do que o usual para sair, esperando evitar encontrá-la. Nossos colegas geralmente saem para o almoço imediatamente. Pensei que Isabela já teria saído até então eu poderia evitá-la. No entanto, assim que entrei no corredor, dei de cara com ela. Talvez ela estivesse pensando a mesma coisa. Isabela parecida confusa, e eu provavelmente tinha a mesma expressão. Ficamos em silêncio por um momento, mas o rosto de Isabela gradualmente ficou vermelho. Você se lembra do que eu disse ontem à noite? Ela perguntou em voz suave. Parecia que Isabela também lembrava da noite. Sim, eu me lembro, respondi. Quando respondi, Isabela ficou em silêncio novamente. Ela olhava para baixo, mexendo inquieta. Talvez estivesse constrangida por ter dito algo estranho. Eu estava prestes a dizer que ela provavelmente estava apenas brincando porque estava bêbada, para não se preocupar com isso, mas Isabela falou antes que eu pudesse. Você gostaria de sair para jantar hoje à noite? Tem algo que eu realmente quero falar, ela disse. Isabela parecia ter decidido algo com seriedade, então concordei. Depois do trabalho, nos encontramos na entrada da empresa e fomos a um restaurante. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo. Pensei em iniciar uma conversa, mas senti que isso só levaria a uma atmosfera desconfortável, então também fiquei quieto. A conversa ficou séria apenas depois que a comida foi servida. Isabela, olhando determinada, olhou para mim e disse: Isso não é uma piada. Eu realmente gosto de você, Euclides. Seus olhos mostravam sinceridade. Ela não estava bêbada, e eu podia dizer que não estava mentindo, mas ainda assim, fiquei surpreso. Isso é sério? Perguntei. Sim, realmente. Comecei a gostar de você desde o ensino médio, quando vi como você servia educadamente os clientes na loja de seu avô. Adorava como você gentilmente me entregava os sanduíches. Eu conhecia Isabela desde a infância, mas nunca percebi que ela sentia dessa forma. Fiquei tão feliz quando descobri que íamos frequentar a mesma escola secundária. Sempre quis confessar meus sentimentos para você, e decidi que faria isso depois do festival esportivo. Pensei que, se me saísse bem na corrida de revezamento, talvez você me notasse. Mas você sabe o que aconteceu, né? Sim, você caiu. Foi tão constrangedor cair de cara na frente de toda a escola. Eu fiquei feliz por você ter vindo me ajudar, mas fiquei mortificada que o cara de quem eu gostava me visse daquele jeito bagunçado e, depois, sendo zoada pelos meninos. Eu simplesmente perdi o controle e gritei com você. Desculpe. Isabela balançou a cabeça em pedido de desculpas. Decidi aceitar suas desculpas. Foi um alívio saber que ela não estava com raiva. Isabela continuou. Eu procurei uma chance de pedir desculpas, mas era muito tímida e envergonhada até para falar com você direito. Eventualmente, parecia que você começou a me evitar, e eu pensei que você me odiava completamente. Não consegui reunir coragem para pedir desculpas, pensando que você não me perdoaria quando nos encontrássemos de novo.
De repente, não soube como agir e acabei sendo fria. E então, perdi outra chance de me desculpar. Eu não tinha ideia de que Isabela estava se sentindo assim. Sempre pensei que ela guardava rancor de mim. Agora, Isabela, embora desconcertante, parecia cativante. Ela era competente no trabalho, mas bastante desajeitada quando se tratava de amor. Eu sei que pode ser tarde demais, mas ficaria muito feliz se você saísse comigo, disse Isabela, com o rosto corado. Levei um momento para pensar e, em seguida, respondi. Sim, acho que podemos tentar. Os olhos de Isabela se arregalaram. Mesmo depois de eu ter sido tão horrível com você? Você está bem com isso? Eu também estava te evitando. Sem conversar sobre as coisas, seria injusto. Além disso, gostei de caminhar para casa com você ontem, e pelo que vi no trabalho, posso dizer que você é uma pessoa boa. Obrigada. A partir de agora, serei honesta com você, Euclides. Isabela e eu erguemos nossas taças de vinho e brindamos. Foi uma jornada longa e complicada, mas finalmente nos reconciliamos e nos unimos. Além disso, Isabela, tendo estudado nutrição na pós-graduação, desenvolveu um novo produto com excelente equilíbrio nutricional. Esse produto se revelou um grande sucesso, impulsionando significativamente a empresa. Eventualmente, Isabela e eu decidimos nos casar. Quando a apresentei ao meu avô, ele ficou muito surpreso. Lembro-me dela como a garota que costumava comprar sanduíches de carne. Quem diria que a garota dos sanduíches de carne se casaria com meu neto? A vida é cheia de surpresas, disse ele. Eu senti o mesmo. É incrível como uma conexão de infância levou a isso. Em nosso casamento, todos os nossos funcionários e amigos do ensino médio compareceram. Todos tinham uma ideia da tensão entre Isabela e eu, então ficaram bastante perplexos quando anunciamos nosso casamento. Mas depois de explicar a situação, entenderam e nos parabenizaram. Isabela e eu fomos agraciados com muitos desejos felizes em nosso casamento, que foi cheio de felicidade do início ao fim. Um ano após nosso casamento, tivemos uma filha. Ela tem meus olhos, mas o nariz e a boca de Isabela. Desde a chegada de nossa filha, nossa casa se tornou muito mais animada. Agora, ansioso para voltar para casa todos os dias, estou feliz por ter construído uma família tão alegre. Espero continuar cultivando o espírito de cuidado com os outros, protegendo tanto minha família quanto meus funcionários. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a triste história do homem que soube que sua esposa dormiu com seu chefe, e acabou tendo sua vingança perfeita, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.